O que você sofreu esses dias não foi brincadeira. O diabo levantou gente até de perto para desequilibrar o teu psicológico. Deus falou comigo que eu precisaria te entregar essa mensagem. E se eu fosse você, eu já começava a colocar o nome aqui nos comentários, porque no final da mensagem eu vou orar por você. Você lembra da história de José? Quem foi que se levantou contra ele? Os seus irmãos. Você lembra da história de Caim e Abel? Quem foi que tirou a vida de Abel? O seu irmão. Você lembra da história de Davi? Por quem ele era desprezado? Pelos seus irmãos. Você lembra de Jesus? Você lembra? Jesus foi perseguido dentro da própria terra, dentro da própria casa. Às vezes, infelizmente, quem se levanta contra nós está debaixo do mesmo teto. Infelizmente. É uma verdade. Mas hoje eu venho te dizer isso aqui. Seja lá quem estiver se levantando contra você, Deus é maior contigo. E não esqueça, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Tem gente que se levanta, mas Deus será glorificado na sua vida, porque maior do que Deus não há ninguém. E tem gente que acha que você está abandonada. Você tem intimidade com Deus. Tem gente que acha que você é uma pessoa qualquer, que pode lhe humilhar, que pode dizer o que quer ao seu respeito, vender você, falar mal. Eu estava no meu momento aqui de comunhão e Deus disse ao meu coração: Roberto, avise agora que ainda hoje, além de restaurar as forças, eu vou repetir, além de restaurar as forças dessa pessoa que está te ouvindo, eu também estarei entrando com justiça. Deus fará justiça por você. Você não vai precisar fazer nada. Você não vai dizer nada. Você não vai abrir a boca para falar nada. Justiça será feita. Algumas pessoas acham que Deus vai deixar elas impunes. Vou falar o que eu quero, dizer o que eu penso, vou plantar o mal. Ei! A lei da semeadura chega. As pessoas fazem o mal porque quem bate esquece, mas quem apanha lembra. E eu vou te dizer, logo, logo, por você Deus vai fazer justiça. E eu não sei como é que Deus vai fazer, porque isso é peculiaridade dele. É ele quem sabe. O jeito, a hora, o modo, a forma, é ele. Aguarde. Você tem um dono. E o nome dele é Jesus de Nazaré. A morte une pessoas. Acredite. Existem pessoas que vão passar a vida inteira. E são seus parentes, conhecidos, e às vezes até lhe chamam de amigos. Mas nunca vão lhe mandar uma mensagem, não vão procurar saber como você está, não vão querer saber de fato se você está bem. Mas se souberem que você morreu hoje, há uma grande probabilidade de irem no seu enterro. E talvez nem vá. Escuta, algumas pessoas só são unidas, atraídas pela pior parte. Pode prestar atenção. Geralmente o nome é muito mencionado quando a notícia ruim sai. Fulano traiu a mulher. Fulana traiu o marido. Aquele filho lá aprontou com os pais. As notícias ruins sempre atrás mais atenção. Algumas famílias já foram destruídas há muito tempo
e pessoas se recusaram a se perdoar. E a vida inteira não se uniram. E quando a morte chegou, aquelas famílias se uniram no dia do enterro. Eu posso te dar um conselho? Aproveita a tua vida. Aproveite-o agora. Não espere. Quer fazer algo? Quer investir em um sonho? Quer colocar em prática algo que Deus colocou em seu... Faça agora. Quer dizer que ama alguém? Diga agora. Infelizmente, os seres humanos são assim. Essa é uma mensagem de reflexão. Se você lembrou de alguém que não conseguiu se unir a você, mesmo sabendo que deveria ser o certo em vida, manda para ela, antes que a morte chegue. Você é uma dona de casa de respeito, mas infelizmente, quem está do seu lado não sabe lhe valorizar. Você é uma mulher que cuida da sua casa, que cuida das suas responsabilidades. Você é uma mulher que sabe o que quer da vida. Mas já percebeu que às vezes você não se torna uma pessoa ainda melhor porque quem está do seu lado não colabora? Esse vídeo é para você. Você que faz por onde sempre dá o seu melhor. Você que faz por onde todos os dias fazer o seu melhor. Você honra quem está do seu lado, você respeita. Você é 10 a 10. Mas infelizmente, tem gente que não consegue ser 10 a 10 com você. Você lembra da história de Vasti? Livro de Esté, capítulo 2. A Bíblia vai dizer que Vasti foi destituída. O rei mandou tirar a coroa da cabeça dela, porque ela não obedeceu uma ordem. Ela não valorizou o que tinha. E quem não valoriza o que tem, precisa perder para aprender a dar valor. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo para você isso aqui. Se não lhe valorizar, vai lhe perder. Se não tiver cuidado, Deus vai tirar da mão e vai dar outra responsabilidade a quem é responsável. O resto, você já entendeu. Tome posse e que Deus te abençoe. Deus está livrando você de uma covardia. A maldade tem nome e sobrenome. E no seu caso, mora perto de você. Você lembra da história de Caim e Abel? Gênesis capítulo 4. Caim, ele tirou a vida de Abel por inveja, porque via Deus atentando para o que o seu irmão fazia e não dando tanta atenção para o que ele fazia. Deus disse: Caim, se fizeres bem, eu não me atentarei para o que é teu. Só que Caim não queria fazer o melhor. Ele queria fazer de todo jeito. Enquanto o irmão fazia com muita peculiaridade, o irmão fazia nos detalhes. E isso fazia a atenção de Deus ser chamada na direção de Abel. Abel fazia o melhor. Caim fazia o que dava. Escuta isso aqui. Algumas pessoas se destacam pelo que fazem diante de Deus e longe dos olhos humanos. E isso, quando Deus começa a recompensar, traz inveja. E é por isso que essa mensagem vem para você hoje. Deus está te livrando da malícia e da inveja. Porque enquanto você faz o seu melhor, tem gente que só observa e não dá duro em nada, mas vive procurando o meio de atingir você. A palavra hoje é livramento. E se eu fosse você, eu escrevia agora: livramento de Deus da minha vida. É o que chega para você aí. Toma posse e que Deus te abençoe. Foi Deus quem disse que você teria vitória e você terá a sua vitória. Por esses dias, algumas pessoas têm se levantado como verdadeiros instrumentos de Satanás contra a sua vida. Algumas pessoas fazem questão de ser veículos, fazem questão de ser emissários do próprio adversário. E Deus tem visto. Deus percebe, Deus anota e nota. E eu tenho uma mensagem profética para te entregar. Quem tentar se opor contra o que Deus está fazendo em sua vida, vai quebrar a cara. Vai sofrer, vai padecer, porque a promessa de Deus na sua vida por esses dias tá igual um trator planeando a terra. O que tiver na frente ele tá levando. Não adianta tentar atrapalhar e nem bloquear o que Deus está fazendo com você e por você. Pessoas que estão se opondo nem têm noção de quem é Deus na sua vida.
E hoje eu vou te dizer de uma forma rápida. Quem estiver na frente, saia. Porque Deus vai tirar do caminho toda pedra de tropeço. Tu crê nessa palavra? Então declara nos comentários, eu tomo posse, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Você não entrou nesse vídeo à toa. Foi Deus quem lhe trouxe aqui para receber essa oração hoje pela sua casa. O cansaço, o desânimo e até mesmo a decepção tem tentado se apropriar da sua vida. Mas enquanto eu estou aqui, eu vim orar por você. E Deus falou ao meu coração que você precisa receber essa oração agora. Você é da fé? Você crê que Deus ainda restaura forças, realiza sonhos e restitui o que estava perdido? Então coloca o teu nome aqui nos comentários, que eu quero apresentar você agora. Enquanto você escreve aqui, de joelhos, Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa em tuas mãos, meu Pai. Eu peço o livramento, eu peço que o Senhor libere força, que o Senhor entregue ânimo. Eu não sei o que ela tem passado, eu não sei o que tem sido colocado como barreira, como empecilho no caminho dessa pessoa, mas eu oro ao Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que construíram um altar no aerópago de Atenas, e quando Paulo passou, estava escrito empoeirado no altar, ao Deus desconhecido, e Paulo estendeu a mão e disse, a esse Deus é quem eu sirvo, e ao Deus desconhecido, por aqueles que não têm aproximação com Ele, é a esse Deus que eu oro, ao Criador do céu e da terra, e eu peço no dia de hoje, meu Pai, vem livrando, protegendo e fortalecendo essa vida. Essa é a minha oração, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Você de posse, já escreve, eu tomo posse, e receba, em nome de Jesus. Não chore, não é para você chorar e nem para você ter piedade, porque o Senhor, Ele manda dizer para você assim, que Ele começou a tomar providências na vida de alguém que tem tentado atrapalhar a tua vida. Deus começou a tomar providências e você nem tem ideia da forma que Deus vai agir, do jeito que o Todo-Poderoso vai atuar. Eu venho lhe entregar essa mensagem aqui em primeira mão. Não chore. Deus tem suas formas de trabalhar. Jeremias capítulo 18, ele trabalha como oleiro na olaria, na vida do vaso. Ezequiel 37, ele leva o profeta até o vale para mostrar que ele é o Deus da ressurreição nos ossos secos. Quem decide a forma que se trabalha é Deus. Quem sabe o jeito, o dia e a hora é Deus. E eu vou dizer para você, não chore não. Não é para você chorar. O agir de Deus vai ser forte. E com quem Ele vai tratar, descansa. Vai ser do jeito dele e da forma que Ele quer. Toma posse, viu? E fica esperto. No circo só tem show porque tem plateia. Um palhaço sem plateia não faz show. É muito fácil falar de você. É muito fácil querer julgar a sua causa sem viver sua história. Tem muita gente que lhe julga pelo que você aparenta. Responde para mim aqui nos comentários se o que eu estou falando é bobagem. Porque lhe criticam, zombam, falam de você e, na pior das hipóteses, até querem viver sua vida. Mas sabe o que é interessante? Criticar todo mundo quer, mas viver sua história... Ninguém se preocupa nem com o que você comeu no dia. Sabe por que é que esse vídeo apareceu para você? Não foi o algoritmo, não foi o acaso, não foi sorte. É uma forma que Deus está usando para dizer para você: eu lhe dei uma vida para você se preocupar com a sua. E deixe de lado quem quiser falar de você. Não se preocupe com os críticos. No circo só tem show porque tem plateia. Um palhaço sem plateia não faz show. E se tem gente que escuta o que os críticos dizem, tem show do diabo. Mas hoje o céu, ele manda te dizer: abre os olhos e lembra do que Deus te falou. Maior é quem está contigo
e Ele te chamou pelo nome. Se você crê nessa palavra, já declara eu creio aqui, e que Deus te abençoe. Guerreira! Tu parou para ouvir a mensagem de Deus, e eu vou te entregar aqui em menos de 1 minuto o que o Cordeiro e Leão mandou dizer. Algumas pessoas estão esperando você largar o barco, pular fora, soltar a corda, entregar os pontos. Aí Deus me disse assim: avisa para essa guerreira, Roberto, que o que é dela vai vir, para a palma da sua mão. O que é seu por direito vai chegar. E eu nem sei se você vai pegar de primeira, mas eu vou falar mesmo assim. Se levantar contra você 11.000 demônios, 1.000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingida. O que é teu, papai vai entregar. E mesmo que algumas pessoas não acreditem, Deus não depende da aprovação de ninguém. Toma posse dessa mensagem, guerreira, e recebe em nome de Jesus. Se tiver coragem, coloque essa mensagem bem nos seus status. Esse vídeo aqui, ele foi feito para você, mas em forma de desabafo, pelo que fizeram contigo. Hoje, eu quero aplaudir, a todas as pessoas que tiveram coragem de cruzar o seu caminho com muita falsidade. Também quero aplaudir aqueles que juraram fidelidade e depois foram embora. E por que é que eu estou aplaudindo? Eu vou te dizer, porque foram muito descarados. Tiveram coragem de afrontar o que Deus tem com você. E essa mensagem aqui é para dar um alerta, que essas pessoas também foram veículos de Deus. Claro, só assim você ganhou experiência de como tratar serpentes. Você aprendeu como tratar os lobos. Não se trata a serpente como ovelha, e nem se trata a ovelha como serpente. Tudo que fizeram para você veio também para ensinar. Você não perdeu, você aprendeu. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, os ensinamentos que Deus nos dá machuca, fere e às vezes até sangra. Mas na conclusão, no final vale a pena. Doeu, lhe machucaram, mas você aprendeu que muita gente não merece sua atenção. Tem coragem? Coloca nos status e que Deus te abençoe. Se não quiser ouvir o recado de Deus, é só passar o vídeo. Mas se você tem fé e sabe muito bem que Deus já me usou outras vezes para falar com você, você vai ficar aqui mais uma vez, porque esse é um vídeo profético. Eu venho lhe dizer de forma clara e objetiva: não baixe sua cabeça, não baixe sua guarda, não entregue seus pontos, não desanime porque a coisa não tem dado certo. Às vezes a gente passa por esse processo da vida e começa a acreditar que realmente nós vamos viver eternamente o processo daquilo que não flui, daquilo que não chega, daquilo que não acontece. E eu sei do que eu estou falando, porque às vezes você investe e não tem retorno. E a coisa começa a ficar mais séria, mais complicada. E isso nos aperta, nos oprime, isso nos machuca. Mas eu vou te dizer uma coisa. As coisas vão começar a melhorar para você. Presta atenção nisso que eu estou te falando aqui. As coisas vão começar a melhorar para você. E não é porque eu apenas quero, porque eu desejo muito que a sua vida ela vá de bem a melhor. Vá de maravilha a excelente. Mas não depende só do meu querer. Depende da permissão, da autorização de Deus. E eu vou te dizer algo. Deus vai fazer a parte dele. Deus fará a parte dele. E você vai ter que fazer a sua. Quando Deus começa a nos dizer assim, você vai ter que fazer a sua parte, pode se preparar, porque vai vir aí exigências. Deus chegou para Ezequias através da vida de Isaías e disse:
põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O homem virou o rosto e chorou e pediu a Deus uma nova oportunidade. E Deus deu 15 anos de vida. Oportunidades chegarão, mas junto com as oportunidades também chegarão exigências. As coisas vão melhorar e você vai lembrar dessa mensagem. Depois desse vídeo, faça uma oração agradecendo, porque você vai viver o melhor de Deus. Bastou você dizer que não tinha condição de ajudar. Bastou você dizer que não tinha como abençoar, como fazer a coisa dar certo dessa vez. Se levantaram muito forte contra a tua vida. Essa semana foi uma semana terrível para você, não é verdade? Me confirma para mim, fala para mim aqui assim, só é dizer se é verdade ou não o que eu estou dizendo aqui. Se levantaram com muita fúria contra você. E o pior é que tem gente que age naturalmente. Pessoas que você colocou a mão no fogo. Gente que você disse assim, essa daí eu posso contar. Que você chamava de amiga. Gente que você pensava que era praticamente do seu time. Que você pensou que poderia contar. O que aconteceu? Viraram a casaca. Bastou você dizer que não tinha condição de ajudar. Bastou você dizer que não tinha como abençoar, como fazer a coisa dar certo dessa vez. Daí, viraram a casaca. Tem gente que só vai estar do teu lado enquanto você puder oferecer alguma coisa. Anota isso que eu vou te dizer aqui. Algumas pessoas estarão do seu lado pelo que você tem e não pelo que você é. Mas sabe o que foi isso? Foi permissão de Deus para tu entender que no final de tudo é só você e Ele. Aproveita agora e já deixa aqui um amém, porque antes tarde do que nunca. E não tá tarde não, tá? Chegou no tempo certo. Deus está no comando e foi permissão do céu. Você não perdeu nada, mas recebeu o livramento.